Rapaziada, e fizeram aí um vídeo comparativo do Flamengo de 2019 com o Botafogo de 2024. Eu sei que isso parece doideira, porque quem assistiu o Flamengo jogar em 2019 e assistiu o Botafogo jogar esse ano, sabe que a diferença é muito grande de futebol. E também, se você olhar na pontuação do Campeonato Brasileiro e nas fases de mata-mata da Libertadores, você vai ver que o Flamengo fez 90 pontos no Campeonato Brasileiro e fez 5 gols no adversário muito difícil, que era o Grêmio. O Grêmio estava muito bem naquela temporada e o Flamengo simplesmente destruiu o Grêmio e destruiu o Inter. Então, se você pegar pelos resultados, o Flamengo também destruiu. Se você for pegar pelo Mundial, o Flamengo também passeou naquele Mundial e a gente perdeu na prorrogação do Liverpool. Então, eu acho isso uma loucura, mas o pessoal lá da TNT Sport fizeram comparação e vamos ver aqui qual foi o resultado final deles. E o link lá da TNT Sport vai estar aqui na descrição como crédito. Bora pro vídeo. Vamos lá, ô Bruno Morfiga, vamos começar com você, sim senhor? Problema. Vamos lá, Diego Alves ou John? Diego Alves ou John? Cara, é pra olhar pro todo, né? É pra olhar pros títulos, né, de Liberta e Brasileiro, que significa a temporada inteira. Eu acho que os dois foram muito importantes. O John tinha uma missão dura, né, de substituir um goleiro que foi muito bem no ano anterior. O Diego chega pra estancar uma sangria de algo que o Flamengo não tinha, que era um goleiro confiável. E eu acho que, no geral, o Diego Alves é mais goleiro que o John. E naquele ano, acho que entregou rigorosamente aquilo que se imaginava. Inclusive, no começo do ano, fica a impressão de que o Botafogo tinha regredido do ponto de vista defensivo, né? Que o time era pior defensivamente, que a zaga tinha piorado, que o goleiro tinha piorado, o que não se mostrou verdade. O Diego Alves, acho que em nenhum momento... É que o Botafogo perdeu o seu goleiro, né? É isso. Que tinha ido muito bem a temporada passada. E no Flamengo, acho que isso não teve dúvida em momento Precisou nenhum de que trocar, né? houve Porque ganho, quem começa é o Gatito, né? Isso. Eu vou Diego Alves. Diego Alves, muito bem. Você, Vitor Sérgio? Eu acho bem equilibrado. Os dois tiveram que salvar, por exemplo, na Libertadores. O Diego Alves salvou contra o Emelec, o John salvou contra o São Paulo em disputa de pênalti. Acho que eles foram muito bem. O Diego Alves salvou, por exemplo, contra o Grêmio, num jogo lá que o Flamengo jogou pra caramba, o Grêmio poderia ter saído ganhando. Ele fez 2 defesas absurdas. O John fez a mesma coisa contra o Palmeiras, contra o Penharol não trabalhou, contra o Atlético também, quando precisou, apareceu. Acho que os dois foram muito bem, muito equilibrados. Acho que no Brasileiro o John salvou mais do que o Diego Alves, porque acho que o Botafogo, em algum determinado momento do campeonato, exigiu mais que o goleiro aparecesse. O Diego Alves não trabalhou tanto. Então por isso eu vou votar no John. Acho que ele trabalhou mais no Brasileiro. Na Libertadores os dois foram muito bem, mas no Brasileiro eu acho que o John trabalhou mais. E então voto nele. Eu acho que Chegou um momento ali que a torcida tava até desconfiando do John, cara. Como assim o John foi melhor que o Diego Alves? O Diego Alves foi muito regular no campeonato, cara. Me lembro mais do John precisando fazer algumas não foi um Botafogo que sofreu, assim como não era um Flamengo que sofria. Então, assim... Se eles vão votar no Diego Alves, eu quero coerência nessa votação agora. Por quê? Se o John precisou fazer mais do que o Diego Alves, significa que a zaga do Botafogo não é páreo para a zaga do Flamengo. Já começa por aí, então, né? Vamos ser coerentes. E aí a gente vai pro resto do campo, eles não vão ganhar em nenhuma posição. Porque na volância esquece, né? Eu acho que eles, pra mim, passam longe de ser as peças principais ou fundamentais das conquistas. Eles precisaram trabalhar. Até nem citei o Diego Alves na final da Libertadores. Salva, enquanto o jogo já estava 1-0, ele salva 2 boas defesas do River, que se toma um gol daquele lá... Não, eu acho que sim, mas eu... saco, né? Acho... E comparar o River Plate, aquele River Plate de 19 com o Galo de 2024, que brigou para cair para a segunda divisão, é doideira também, né? Acho que até o Diego precisou trabalhar mais na final, por exemplo, do que o John. Que pouco precisou aparecer. Mas eu acho que não eram times que... Porque tem time que quase se apoia no goleiro que tem. Ou o goleiro que faz defesa demais. Acho que não é o caso desses dois aqui. Mas eu acho que o John precisou, em algum momento na temporada, fazer mais do que o Diego Alves precisou naquela. E também tem uma coisa. Essa votação já começa a ser um pouquinho desequilibrada. Porque o Botafogo de 2024 é muito recente. E 2019 já ficou um pouco atrás. Então a memória deles vai ser muito mais do Botafogo do que do Flamengo. Então por isso eu vou com o John aqui. Rafinha ou Vitinho, Vess? Aí acho que é muito Rafinha, né? Os dois chegaram no meio do ano e acho que o Rafinha fez um ano, uma metade de ano praticamente irretocável. O Vitinho começa muito bem, depois dá uma caída de produção
E aí isso, acho que ele não volta. Ele quando chegou, jogou muito. Depois ele não voltou a jogar como ele chegou. O Rafinha fez uma metade do ano. Respeitar o Vitinho aí, mano. Rafinha, é o seu voto também, mano? Rafinha, inclusive o Vitinho ficava ali naquela, né, de joga, às vezes não joga, e o Rafinha, titular absoluto, liderança fundamental e mais jogador também. Tá. Rodrigo Caio ou Bastos? Cara, essa disputa ela é fantástica, viu? Porque os dois fizeram uma temporada assim brilhante, né? E ali acho que teve a melhor temporada da vida do Rodrigo Caio, que na comparação ali é mais zagueiro que o Bastos, mas o ano do Bastos foi maravilhoso, mas vou de Rodrigo Caio. Por ser mais jogador? Acho que talvez tenha jogado um pouco mais até, assim, porque aparecia... Ele é mais jogador e fez uma temporada melhor, cara. Não tem nem comparação. E o Bastos é muito bom zagueiro. Se não fosse as lesões, ele estaria num Atlético de Madrid, num Barcelona da vida, porque ele é muito acima da média. Mais técnico, desde a construção desde lá atrás, então surgiu mais, se via mais o Rodrigo no jogo do que o Bastos. Tá. Você, Também Rodrigo? Vou junto com o Rodrigo Caio. Acho que o Rodrigo Caio fez um ano fantástico. O Bastos começou com uma desconfiança. Quer dizer, ele começou como reserva, né? Era Alter e Barbosa. Depois ele ganha a posição, melhora muito com o Arthur Jorge e vira faz uma temporada muito boa, num padrão que eu não imaginava, por exemplo, e acho que o próprio torcedor do Botafogo não imaginava. Mas o Rodrigo Caio foi... É curioso, né? O 2019 é tão mágico que foi o ano que o Rodrigo Caio não se machucou. Ainda teve isso. E ainda jogou saída de bola, assim. Então, Rodrigo Caio. Barbosa ou Pablo Mari? Acho bem equilibrado. Acho que o Barbosa, a segunda metade... O Mari só jogou a segunda metade, né? E acho que a segunda metade do Barbosa é fantástica. Fantástica. Num nível, assim, de... Em muitos momentos, ele segurar tudo. O jogo contra o Palmeiras no Allianz Parque e tudo. Então, como o Botafogo ainda precisou muito do... Eu não vi essa segurada em cima do Palmeiras que o VSR tá falando, não. É tanto que o Estevão tava deixando o Barbosa em parafusos. Um momento do jogo, o Alex Telles teve que fazer a dobradinha com o Barbosa, porque o Barbosa tava tomando um baile do Estevão, cara. O bloco do Botafogo tinha hora que tava todo mundo marcando o lado do Estevão, porque ele tava dando um baile em todo mundo ali, cara. O Barbosa, ele apareceu muito, se destacou muito a final da Libertadores. Então, acho que o Maria tem até mais técnica que o Barbosa, mas acho que o Barbosa foi mais zagueiro, vou votar nele. Você, Morfino? Eu vou de Barbosa também, bola longa, tinha muita dificuldade de se criar em cima do Barbosa, que é aquilo, assim, é quase o ano todo contra 6 meses, contra 5 meses, vai. Eu acho que pelo todo é Barbosa. Então, Barbosa. Porque nesse mesmo raciocínio, o Jorge Jesus, então, ele vai perder pro técnico do Botafogo. Porque o Jorge Jesus só chegou na metade do ano. E aí o que vale não é o futebol, o momento, nem o futebol jogado, e sim o todo ali, né? O ano inteiro. Leva essa. Mas aí não, aí eles vão colocar, não, ele é mais craque. O Estevão não se criou pro Barbosa. Mas o Barbosa não conseguia desarmar o Estevão, é tanto que... Chegou o momento ali que o Estevão sofreu um pênalti e não foi marcado, cara. Mas tudo bem, né? Felipe Luiz ou Alex Telles, Morph? Ô, Bruno Formiga, nada contra não, cara. Essa tua votação aí tá injusta, cara. A disputa de dois caras que chegam para momentos-chave, mas aí eu acho que o Felipe Luiz teve mais impacto, é mais jogador, enfim. Nessa comparação aqui, o Felipe Luiz vai ganhar, né? Mas porque ele tem a memória efetiva do Felipe Luiz e o Alex Telles jogou pouco. Mas se o Alex Telles começasse ali no começo do ano, talvez ele voltasse no Alex Telles também, né? Felipe Luiz, você, Vess? No combo agora... brasileiro e Libertadores É isso que eu não tô entendendo, cara. Uma hora o combo vale, outra hora não vale, outra hora vale a temporada, outra hora vale quem é mais craque. Eu acho que é Felipe Luiz, mas é um confronto niveladíssimo por cima. O Alex Telles não perdeu no Brasileiro, né? Todos os jogos, até porque o Botafogo não perdeu os últimos 16 jogos. E o Alex Telles chegou faltando pouquíssimos jogos para acabar o campeonato, né? Todos que o Alex Telles jogou, ele não perdeu e foi muito bem na Libertadores. Felipe Luiz fez 4 jogos fantásticos na Libertadores. Os jogos dele contra Grêmio e Inter é manual. Na final ele não joga bem. Mas acho que no combo brasileiro e Libertadores é Felipe Luiz. Então, Felipe Luiz, temos 3-2 por enquanto. Vamos começar o meio campo. Quero ver. Sempre ele. Vamos ver o meio do campo deles, porque eu estou aqui analisando as votações dele e confrontando os argumentos que eles estão usando, né? William Arão ou Gregory? William Arão e o Gregory, olha aí.
Caramba. Eu tava esperando o William Arão e Marlon Freitas. William Arão e Gregory? Caramba. Eu acho que o Gregory foi mais importante. Eu acho. Mano, eu não vou nem falar nada, vamos seguir. Apesar da cagada que ele fez na final, eu acho que ele foi mais importante pro funcionamento do time. Muitas vezes compensou subir da frente ali. Então acho difícil, mas vou votar no Gregory. Todos os técnicos que passaram pelo Flamengo até o Jorge Jesus e o próprio Jorge Jesus falaram a importância que o Arão tinha pro funcionamento do time, mas... Gregory, você, Flamengo? Eu acho a briga muito boa, mas eu também acho que o Gregory foi mais importante para um sistema que às vezes era sobrecarregado sem bola, porque com 4 caras muito ofensivos lá na frente, verdade. Modelos de jogo diferentes ali, ele tinha que sustentar. O time do Flamengo não era ofensivo, era um time extremamente defensivo. Às vezes ajudar o Marlon e ainda chega à frente. Acho que é um cara de mais arrasto, né, com a bola, uma característica um pouco diferente do William Arão, que tem uma valência de chegada pelo alto melhor que o Gregory. Acho que os dois são passadores de um nível parecido, mas o Gregory preenche mais o campo. E aí é difícil, mas coitado do William Arão. Mas acho que ele perderia pro Marlon Freitas. Muitas vezes perderia. Acho que Perderia até com pro mais Freitas. facilidade. Com mais facilidade. Não, aqui, pelo amor de Deus, não votem no Gerson. Vocês têm que votar no Marlon Freitas. Porque o Marlon Freitas jogou demais. E, cara, eu juro pra vocês, eu não tô sendo clubista aqui na análise, não, cara. Eu tô analisando apenas os fatos que eles estão colocando na mesa e, mano, é surreal, cara. É surreal. Verdade. Gerson ou Marlon Freitas? É uma bela briga, eu acho que agora é a melhor versão do Gerson. Olha só, te falando, cara, o Gerson ele era muito ruim quando ele chegou aqui e jogou nada. Mas ali em 2019 a gente também teve um Gerson fantástico, né? Não, pelo amor de Jogando Deus, muito comigo, e jogou tudo, já nada. estava no nível muito alto. De novo, acho que o Gerson desta temporada é melhor do que aquela temporada de 19. Nada Mas piorou. ali foi uma temporada de virada de chave pro Gerson. Não. Fantástico, com gols, abrindo espaço, muito. Na votação aqui do Botafogo, já tá 3-0, com o Gerson perdendo, seria 4-0 o Botafogo 2024. Importante para o que o time produzia. O Marlon também, mas eu acho Marlon o Gerson mais Freitas. jogador. E aí, Não, Marlon Freitas 1-0, Você, Bruno Gerson. Formiga. Vou votar no Gerson também. Eles estão votando no Gerson por proximidade e pelo que o Gerson estava na seleção, mas pela análise do que eles estão falando, eu tô colocando aqui Gerson perdendo por Marlon Freitas. Porque eu tô seguindo aqui o raciocínio deles. A saída do Diego e a entrada do Gerson, eu acho que ela possibilitou o time do Flamengo ser mágico do jeito que ele foi. Eu acho que aquele time não teria o desempenho e tudo que fez. Poderia até ganhar os títulos, mas eu não ganharia daquela forma se não fosse a entrada do Gerson naquele. E olha a incoerência, o Gerson ele foi sacado na final da Libertadores. Então esse argumento deles não serve e não se sustenta. Porque o Flamengo estava perdendo com o Gerson e o Gerson sai ali. Porque o Flamengo estava precisando do resultado. Então esse argumento já não se sustenta. É uma pena, porque acho que o Marlon Freitas fez um ano fantástico mesmo. Mas entre os dois, do que jogaram em 2019 no combo brasileiro e Libertadores, acho que se fosse só Libertadores, tinha bons elementos para botar no Marlon Freitas. Juntando o combo brasileiro e Libertadores, eu voto no Gerson também. Eu acho que Outra coisa aqui que eu me lembrei, eles falaram que é combo Brasileirão e Libertadores. O Gerson não chegou no começo da temporada, o Gerson chegou depois, né? O Gerson veio para encaixar aquele time ali do Jorge Jesus. o Formiga falou aqui da temporada atual do Gerson. Eu acho que o Gerson, essa temporada, teve um papel parecido até com o do Marlon Freitas no todo da parada, assim, na liderança. Perfeito. Que eu acho que ele não tinha lá Se em mostrou 2019. Não tinha, se mostrou um grande capitão, inclusive o Gerson. No todo, né? Pensando no todo. No todo. Em 2019 ele fazia o que ele precisava fazer da função dele e deu. Exato, exato. Mas então o Gerson está eleito. O VS, Everton Ribeiro ou o Luiz Henrique? Cara, Pelo raciocínio deles, o Luiz Henrique, né? O Luiz Henrique vai estar na frente. Pelo combo do que produziu, né? é um voto difícil, porque o Everton Ribeiro, silenciosamente, é curioso.
Eu sei que eles vão votar no Everton Ribeiro por proximidade, mas o voto deles é pro Luiz Henrique, né? O que o Everton Ribeiro fazia naquele time, que o Savarino meio que faz nesse. Joga pra caramba e muita gente não percebe. Então, assim, o Everton Ribeiro consertou muitas coisas e fez aquele time funcionar, mas você tá batendo com o melhor jogador do torneio, né? Você tá batendo com o melhor jogador da Libertadores. Aliás, oficialmente o craque do Brasileirão, ele tá batendo com o melhor. Era pra ser o melhor da Libertadores contra o melhor da Libertadores do Flamengo, né? Era pra ser melhor contra melhor. Essa votação aqui também já tá injusta. Da Libertadores e do Brasileiro. Então, eu voto no Luiz Henrique. Embora seja uma pena com o que o Everton Ribeiro jogou na época. Aliás, o Hulk vendo o Luiz Henrique. O Hulk, depois da confusão toda lá contra o Atlético Mineiro. Ele não é craque ainda. Aí agora ele é craque do Brasileirão. Meteu o craque do Brasileirão e Hero of Tournament da Libertadores. E aí, você vai com quem? Everton Ribeiro ou Luiz Henrique? É uma dor não votar no Everton Ribeiro, que acho que é mais jogador, mas olhando o ano específico, o Luiz Henrique é talvez o rosto desse Botafogo, a imagem Bruno, desse Botafogo. Eu te adoro, Ribeiro cara. Acabou ficando um pouco mais ofuscado ali por Bruno Henrique, Gabigol e Arrascaeta. Não estou dizendo que isso é justo, mas acho que essa é a sensação, né? A gente está falando de um protagonista contra alguém que foi mais coadjuvante ali por Embora tenha jogado muito, mas... Coadjuvante num time que tinha, acho que, muitos protagonistas. E só por isso ele não foi protagonista. Possivelmente. Arrascaeta ou Savarino? Que disputa, viu? Cara, essa votação aqui, em nenhum momento da planeta Terra, o Savarino vai conseguir ganhar do Arrascaeta, mas eu não sei o que eles vão falar, mas tudo bem, eu aceito que o Savarino ganhe, né? Porque já tá 5-0 pro Botafogo. Eu acho que assim, talvez olhando para Libertadores, talvez eu votasse no Savarino, olhando pro Brasileiro, talvez eu votasse no Arrascaeta. O Arrascaeta fez o gol mais do campeonato, né? Contra o Ceará de bicicleta. Fez alguns jogos fantásticos no Brasileiro. Lembrando que assim, o Arrascaeta teve uma questão em 19, ele tinha discussão se ele era para ser titular ou não na época do Abel, né? O papo de Everton Ribeiro que era uma loucura. Que era uma loucura, mas isso aconteceu e em várias vezes ele era preterido. O Arrascaeta chegou a ser reserva no Flamengo, né? E aí depois com o Jorge Jesus, por uma questão de intensidade, ele era substituído em quase todos os jogos no segundo tempo. O Savarino, ele foi no tempo... Eu acho que o Arrascaeta não conseguiu completar nenhum jogo com o Jorge Jesus, assim, os 90 minutos. Que esteve mais constante, talvez. Caraca, que voto difícil. Eu acho esse o voto mais difícil. Arrasca. Já me arrependendo, mas... Savarino. Vota no Savarino, cara. Eu sei, ninguém vai ficar com raiva de ti não, porque já estraçalhou todo o time do Flamengo aqui e em poucos minutos, cara. Então esse teu voto aí não ia fazer muita diferença. Não. Já me arrependendo também. Não tem como. Você vai com quem? Eu acho o voto realmente mais difícil. Eu acho ele o mais difícil. Eu acho esse voto extremamente fácil e... Mano, o Savarino nunca na história do planeta Terra, e ele joga muita bola, mas, cara, comparar com a Arrascaeta é brincadeira, tipo, mano, não tem cabimento isso, cara. Mais difícil, mas eu acho que, embora eu defenda que o Savarino tenha sido o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, eu acho que no combo brasileiro e Libertadores, pegando números, pegando lance... O VSR é o cara que tá mais tocando disso. E tem hora que ele muda. O combo Libertadores e Brasileirão, mas tem hora que é mais o cara que é mais craque. O Bruno Formiga é a temporada, mas ele já mudou várias vezes. Tirados da cartola, lances mais... A Tainá é a mais inteligente. Ela fica só vendo os dois aqui, ó. Ainda bem que eu não voto. Geniais, eu acho que o Arrascaeta jogou mais. Voto no Arrascaeta por isso. Arrasca, então, leva essa. Bruno Henrique ou Almada? Aí acho que vale... E aqui é outra doideira. Que escalação, mano. O pessoal da TNT aí, vocês vacilaram, velho. Vocês colocaram o Almada pra disputar com o Bruno Henrique. O Bruno Henrique era pra disputar ou com o Luiz Henrique. E o Almada era pra disputar com a Arrascaeta. Já que é uma briga de meias aqui. E o Savarino era pra disputar com o Everton Ribeiro.
Mas tudo bem, eu aceito que o Almada foi melhor e foi mais caro e tá tudo certo. Votem no Almada e o Flamengo toma aí um sextrick, né? Acho que vale o argumento do Luiz Henrique, né? Você tá falando do melhor jogador do Brasileirão de 19, que acho que tem um bom debate com o Gabigol, e melhor jogador da Libertadores, né? O melhor jogador lá que ganhou o Lanel, né? Lá ele, foi o Bruno Henrique. Então, acho que o Almada foi importantíssimo, inclusive, para cadenciar um Botafogo. Cara, o primeiro gol que é do Luiz Henrique, pra mim, só saiu porque o Almada, assim... Exatamente. Cara, a calma dele, a percepção do espaço, tudo. Em três... Não, lembrando que o Bruno Henrique não fez nada na final da Libertadores, né? Ele simplesmente construiu a jogada, que era para ser o Arrascaeta, mas... Isso aí todo mundo esquece, tá tudo bem, cara. Em 3 momentos, ele vai, busca a bola, aí dá uma pausa. Aí vai, abre pro Luiz Henrique, aí recebe de volta, dá uma pausa. Depois abre de novo a bola pro Luiz Henrique. Esses dias eu vi o gol inteiro. A participação do Almada de entender o jogo além, assim, e aí, pra tu ver como é uma coisa, botaram em preto e branco, ponto, a galera já achou fantástico. Olha como o futebol é mágico, não sei o que, fizeram comparação com o Garrincha, tu tá lembrado disso? Não. Pois pra tu ver como a galera é. Bota em preto e branco um lance aí pra tu ver se o futebol de hoje não é maravilhoso. Então aí, por uma questão lógica, mesma coisa que eu votei no Luiz Henrique é Bruno Henrique. Fui só conferir que o Arrascaeta se envolveu em 37 gols na temporada. Não entendi esse voto do VRCL, ele só falou que era o Bruno Henrique pra falar, mas tudo bem. 37 gols. Ainda é uma das melhores, apesar de eu não achar a melhor temporada dele no Flamengo. Mas é um absurdo. Absurdo. BH ou Almada? Cara, assim, eu acho que o Almada foi importante. Ele, por exemplo, ele talvez tenha sido oculto como o Everton Ribeiro foi. Né? Com menos participação direta em gols, os números do Almada, eles são discretos. Mas a influência dele, no gol lá, por exemplo... Porque eles não... E se você tá assistindo esse vídeo e ficou indignado também com essa votação bizarra dele... E se você quer assistir a segunda parte, é só vir aqui no link da descrição ou aqui do lado, pode estar aparecendo pra você assistir essa segunda parte, porque é uma loucura, cara.